Olá, muito boa noite a todos que estão acompanhando esse canal do Centro Espírita Elo de Amor. Muito agradecida pela oportunidade de estar com vocês hoje e nós vamos refletir sobre o cristianismo redivivo. Entramos alguns minutos antes para que possamos fazer uma breve harmonização, permitindo ainda que os nossos irmãos possam fazer os compartilhamentos necessários. É com grande alegria que nós estamos aqui para que possamos analisar juntos os ensinamentos de nosso irmão amado Jesus, nosso modelo, guia, mestre. Começamos então com uma leitura para nossa harmonização que nós vamos encontrar na Revista O Reformador de fevereiro de 1970, lá na página 27. É uma mensagem de Emmanuel e ela vai nos dizer, ela tem o título Um Dia Surgirá. Então, antes de darmos início à live propriamente dita sobre cristianismo redivivo, vamos nos harmonizando. É certo que possuís na terra familiares queridos e deves ampará-los com todas as possibilidades que usufruas. Amigos valiosos, junto de quem é importante saibas agradecer a bondade e a colaboração com que te prestigiam. Adversários atentos, aos quais não te será lícito sonegar as homenagens no teu apreço. Vultos nobres do cotidiano, que te inspiram a caminhada e que te merecem especial consideração. Além disso, ainda dispões da faculdade de apreciar como queiras os acontecimentos que te assinalam a época, de discutir livremente os fatos e personalidades de interesse palpitante nas telas do dia a dia, de seguir as correntes de ideia que mais te afeiçoam ao modo de ser, de cooperar como, quanto e onde prefiras, nesse ou naquele movimento de significação coletiva. Ainda assim, não ouvides conduzir o tesouro da consciência tranquila em toda a estrada na qual te movimentes. Porquanto um dia surgirá, entre todos os outros dias, em que seremos invariavelmente chamados à prestação de contas, nas leis da vida. E chegando semelhante momento, nada se nos perguntará sobre atividades e causas alheias, mas sim, tão somente, sobre nós mesmos. Agradecemos a Emmanuel, que nos traz essas reflexões iniciais. Então, nosso agradecimento a todos vocês que estão chegando, ao Joaquim, nosso companheiro, de lide, Juvan, querido, que nos convidou para esse momento de reflexão. Muito agradecida, Juvan, e que a gente possa bem aproveitar esse momento juntos, momento de refletirmos sobre a mensagem de nosso irmão amado Jesus. Como toda atividade, que a gente empreende no movimento espírita, na causa espírita, nós começamos com uma oração. Então eu convido aos irmãos nesse momento que nós possamos buscar a sintonia de nossos corações, de nossos sentimentos, unindo-nos nesse desejo sincero de refletir a nós mesmos, as nossas condutas, os nossos pensamentos, valores, buscando o modelo, guia, Jesus, a nos auxiliar nessas reflexões, a conduzir os nossos passos, que possamos cada um de nós, no trabalho empreendido diário, trazê-lo como exemplo nas nossas decisões, nas nossas ações. E que neste momento possamos contribuir uns com os outros para que as reflexões se tornem ainda mais profundas. Que assim seja, Senhor. Que bom que estamos juntos.
Sintam-se também bem à vontade de participar aí pelos comentários, né, que a gente pode estar trazendo e acompanhando por aqui, tá bom? Tá, nós vamos falar sobre cristianismo Rede Viva, essa proposta que o Gilvan passou, né, Gilvan? O Cristo de volta sob a luz da fé raciocinada, tá? Então vamos analisar o seguinte: há mais de 2000 anos, nós recebemos aquele que, pela grandiosidade da sua missão de amor, teve o seu nascimento considerado um marco histórico, né? A partir dele, nós reiniciamos a contagem dos anos. Então, nós temos uma escala antes e depois de Cristo. A gente vê o significado que Jesus é para a nossa humanidade terrena, né? Então, sejam todos bem-vindos aí, o meu papo também acompanhando, né? Muito feliz, obrigada. Esse irmão abençoado que veio nos trazer a lei do amor, veio nos ensinar e nos transmitir o pensamento de Deus, para que pudéssemos promover a nossa melhoria moral. Se nós formos ali em O Livro dos Espíritos, na questão 625, nós vamos ver que Jesus é nos apresentado como o tipo mais perfeito, aquele que veio como nosso modelo para que pudéssemos nos espelhar nele, copiar esse modelo, né? E guia aquele que nos orienta a caminhada, que nos inspira boas resoluções através dos seus ensinamentos de amor. Quão importante o significado desse irmão para nós. E vemos que Jesus veio há mais de 2000 anos e nos prometeu a vinda do Consolador, que resgataria a sua mensagem em toda a sua pureza. Ali no século XIX, né, com o lançamento de O Livro dos Espíritos em 1857, nós recebemos essa ciência do Espírito, né, que é o Espiritismo, através do codificador Allan Kardec, mas é a ciência dos Espíritos, que vem para nós nos trazer essa compreensão maior, a chave que nos leva a compreender os ensinamentos de nosso irmão amado, com mais justiça, compreendendo a continuidade da vida, a imortalidade da alma, as reencarnações sucessivas, a comunicabilidade entre os espíritos, a pluralidade dos mundos habitados e Deus acima de tudo, né? Os princípios básicos da doutrina espírita que tanto nos ajudam a compreender a mensagem de Jesus. Por isso, né, que quando nós tratamos do tema de hoje, nós falamos da fé esclarecida, raciocinada. E agora, nos dias atuais, nós passando por mais um momento de convocação, que é esse momento de pandemia, onde nós saímos daquela zona de conforto e precisamos reinventar, ressignificar, e fomos conduzidos, convocados a uma mudança de atitude, a uma análise íntima. Muitos de nós paramos para refletir o significado daqueles que estão ao nosso redor, porque de repente a passagem se tornou mais perceptível. Nós enxergamos a partida de muitos irmãos, com números que nos são apresentados dia a dia nos noticiários, né? Números que não são números, que são vidas, né? Que têm forte significado para todos nós. Então nós começamos a ver mais o desencarne, a morte, a passagem coletiva, e isso nos fez refletir muito. Fomos convocados a dar mais significado para aquilo que talvez estava, né, relegado a terceiro, quarto plano de nossa vida. E então nós ficamos mais em casa, junto daqueles com quem nós convivemos. E tivemos que trabalhar muito do nosso ser e aparar as nossas arestas. E aí eu pergunto para os irmãos, o que vocês aprenderam com a pandemia, né? E cada um vai poder fazer a sua reflexão e vai ver que nós aprendemos muita coisa. De março para cá, ou talvez até antes de março, quantas coisas nós aprendemos no âmbito da tecnologia? Imensas. Mas e no teu mundo interior? Na necessidade de vivência das virtudes, da convivência, da tolerância, do amor? O quanto você aprendeu?
Então, uma das coisas que eu trago de aprendizado desse momento de isolamento social é a diferença entre casa e causa. E os irmãos sabem qual é a diferença entre casa e causa? E ela é bem simples. Analisem a palavra. Entre casa e causa, eu tenho a letra U, né? Simples assim. U de união. E nós vimos que mesmo com as muitas casas espíritas fechadas, a causa se manteve forte. E os centros espíritas, que são muito mais do que aquelas paredes onde nos abrigamos, onde nos reunimos, convivemos, trabalhamos juntos, né? Que é tão bom, nossa, maravilhoso. Não vemos a hora de retornar, né? Também às atividades presenciais, né? Como tudo que está na internet tem longo alcance, talvez chegue a algumas regiões que já estão podendo assim proceder. Então, a gente sente a saudade, a vontade de estar juntos, somos convocados a isso também. Como humanos, nós precisamos, né, da convivência, desse senso de pertencimento, não é verdade? Mas a causa foi mais forte, o amor foi mais forte, a necessidade de servirmos foi mais forte. E os centros espíritas foram se reinventando. Então, hoje nós temos diversos centros espíritas que nem cogitavam, né, de ter um canal nas mídias sociais, na internet, e que hoje tem, e que seus trabalhadores estão aprendendo, né, a trabalhar também por essas vias, aprendemos muitas coisas. O Centro Espírita Elo de Amor, né, Juvan, que está aí acompanhando, já fazia esse trabalho, né? Inclusive, tive a oportunidade de estar na casa e já foi feita transmissão ao vivo na época, né? Então, veja só, já tinha esse movimento, mas agora se ampliou, olha só que coisa boa. Nós aprendemos tantas coisas com esse momento de pandemia, mas uma coisa se mostrou mais forte, é de que, independente de quais oportunidades nós temos, né, estamos imbuídos do desejo de servir e podemos contar uns com os outros. De uma forma ou de outra, nós nos buscamos. Se não pudermos estar juntos e nos abraçarmos, nós telefonamos uns para os outros, nós conversamos, nós dialogamos, nós empreendemos iniciativas que nos uniram durante esse momento tão delicado para cada um de nós, né? Olha só o Giova colocando aqui, ó, vamos ver o que ele está colocando. Sim, Elaine, temos algumas plataformas, inclusive pensamos mesmo com a volta do presencial em termos um horário para as lives fixo semanal. Acho excelente isso, Giovanni. Né? Eu até penso que vai ser muito difícil nós abandonarmos, né, esses canais, porque tem irmãos que nos acompanham e que não vão ter possibilidade de estar conosco lá naquele local, naquela cidade, naquele horário, mas que terão a oportunidade de continuar acompanhando pela internet. Então vão se complementar essas duas frentes de trabalho. Que bom ouvir isso, né? Então veja, aprendemos tantas coisas. Bezerra de Menezes, numa das suas mensagens, ele diz para nós que hoje, mais do que ontem, nós necessitamos de Jesus. Hoje, mais do que ontem. Então, veja, nesse momento de pandemia, então, como nós precisamos da mensagem confortadora do Cristo. E como os princípios da doutrina espírita nos ajudaram a compreender a sua mensagem, nos ajudaram a compreender esse momento e dar um significado de aprendizado renovador e não destrutivo, não negativo. Nós tivemos a oportunidade de alçar novos voos, né? Com esse momento tão delicado, sim, para todos nós. Inclusive no sentido moral, né? De perceber a dor do próximo e de também contribuir, né? Nesse sentido de preservarmos a saúde dos nossos irmãos, de agirmos com mais fraternidade, com mais solidariedade, com mais amor. E todos nós desejamos o bem, né? Todos nós queremos um mundo melhor, queremos um mundo onde impere o amor, não é verdade? Igual, né, Centro Espírita, elo de amor, né? Nós desejamos esse amor e estamos aprendendo
a amar, mesmo que esse aprendizado às vezes venha pela dor, que também nos ensina, né? Nos traz convocações múltiplas, né? Para que venhamos a modificar a nossa forma de ver a vida, de ver as coisas. E a doutrina espírita nos ajuda muito a ajustar essas lentes para que possamos ver os acontecimentos de uma forma mais sustentadora. Mas veja que ainda pequeninos, muitos de nós hoje estamos enxergando, né, o mal, estamos enxergando a dor, o sofrimento, estamos enxergando também as polarizações, estamos enxergando muito julgamento, muito preconceito, estamos vivendo uma era de polarizações de ideias, né? E veja, e todos queremos o bem, todos nós almejamos a felicidade. E há uma só fatalidade para nós, que é o amor, que é a perfeição. Então, todos nós alcançaremos essa felicidade. Jesus ainda está no leme, né? Às vezes a gente pensa, meu Deus, será que Jesus abandonou o leme, a barca da vida? Não, ele ainda está ali. Essa confiança a doutrina espírita nos estabelece com a nossa destinação maior. Mas ela nos convida a aproveitar esses momentos para fazer a nossa parte de contribuição com o todo. Então veja, muitas vezes ainda pequeninos, nós nos sentimos portadores da verdade, mas a nossa verdade ainda é relativa, é de aprendiz. Apesar da verdade ser absoluta, nós estamos caminhando para conquistá-la, né? E gradativamente ela será compreendida por nós e gradativamente ela é revelada para nós. Uma dessas revelações maiores que nós tivemos, Jesus. Foi ele que teve a autoridade moral de dizer: eu sou a verdade. Eu sou a verdade. E muitas vezes ele usou da ênfase: em verdade vos digo, para que nós prestássemos atenção àqueles ensinamentos. Mas dar atenção a algo é fazer com que isso tenha valor em nossas vidas, é trazer para dentro de nós, né? Veja que a missão do Cristo foi a missão de nos trazer a lei de Deus. E essa lei, onde está escrita essa lei, né? No Livro dos Espíritos a gente vai ver que ela está escrita em nossa consciência. Todos nós somos filhos de Deus, todos nós, independente do credo, da crença, do país, da condição social, onde quer que esteja, encarnado, desencarnado, todos nós temos acesso a essa lei porque ela está em nossa consciência, né? Deus escreveu essas leis em nossa consciência. Está lá em O Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar isso. Esse ensinamento que nos diz, inclusive, por que nós precisamos de mensageiros. E que nós o temos recebido desde os primórdios, através dos precursores do Cristo e na continuidade também. Mas o tipo mais perfeito, aquele que veio com a missão de nos fazer compreender a lei de Deus, Jesus. Né? E por quê? Por que ele precisou vir? Porque apesar de estar em nossa consciência, nós a menosprezamos e a esquecemos. Veja, reencarnamos preenchidos de objetivos para essa jornada redentora, de fazer diferente, de aprender a amar, de reparar muitos laços tortuosos do passado, né? Adentramos a matéria e muitas vezes nos esquecemos desses nossos compromissos, por mais que a vida continuamente nos chame aos mesmos. Se numa experiência nós falhamos, ela se nos apresenta novamente para que possamos aprender aquela tarefa que ainda não foi concluída por nós, né? Aquela lição que ainda não se fez presente em nossa conduta. Então a vida vai nos convidando continuamente. Mas mesmo assim, caminhamos com os olhos muito fixos na matéria e esquecemos de que somos espíritos, né? O Gilvan sabe, né, o quanto que eu gosto de treinar, né, Gilvan? Então eu vou usar o exemplo aqui do nadador, né? Aquele que gosta de mergulhar.
Então esse que nós quando reencarnamos somos como aquele que mergulhou no mar da vida e está ali nadando, né? Mergulhando. Se ele não fizer o processo de subir à superfície, né? Para respirar, né? Para aurir fôlego. E nós fazemos isso toda vez em que buscamos a mensagem do Cristo, toda vez em que oramos, toda vez em que meditamos no nosso íntimo essas mensagens confortadoras. Se não fizermos isso, nós vamos perdendo fôlego, nós vamos nos sentindo mais esgotados diante desse nosso nado da vida, né? Mas há mais um benefício de ir à superfície, né? De subir, de ascender em nosso padrão vibracional, que é poder ver a direção que precisamos seguir. Quando o mergulhador, aquele que está nadando, sobe para respirar, ele está vendo se está na direção certa. Então ele retoma o nado, mais consciente da direção que ele deve seguir. Assim também nós, toda vez que buscamos, né, penetrar a mensagem do Cristo, meditar o nosso íntimo, nos instruir com essa doutrina tão consoladora que é o Espiritismo, nós vamos reorientando o nosso nado da vida, para que possamos, né, seguir a direção que nos levará a isso que todos nós almejamos, que é a felicidade, consequência de nossas atitudes presentes. Veja que bom, né? Vamos ver, temos mais uma contribuição aqui, né? Então, o Claucir coloca ali para nós que a verdade é absoluta, mas a nossa capacidade de entendimento da verdade é relativa. Por isso, ela nos é revelada gradativamente, segundo nossa capacidade de compreensão. O Livro dos Espíritos vai nos dizer, na questão 628, que a verdade é como a luz. É preciso se habituar a ela, né? Veja, aqui nesse momento eu tenho dois focos de luz na minha frente e dois atrás para evitar as sombras. No campo físico, fácil, né? A gente instala uma lâmpada aqui, outra ali, dá tudo certo. Mas para a realidade espiritual, não é tão simples assim. Depende do nosso esforço em fazer luz. E quanto mais luz façamos em nosso íntimo, na busca de entendimento, constante, perseverante e gradativo, mais compreenderemos, né, dessa luz maior que nos é apresentada. Por isso que nós podemos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo todos os dias de nossa vida. E cada dia que nós vamos ler, e é tão bom que façamos isso, né? Cada dia que nós vamos ler aquela passagem, nossa, eu não tinha percebido ainda sob esse ponto de vista. Por quê? Porque agora penetramos um pouco mais. Alcançamos um pouco mais a pureza do ensinamento do Cristo, né? Trouxemos um pouco mais ele para a nossa vida, para aquela circunstância de vida que estamos passando. Então, na questão 619, o Espírito de Verdade vai nos dizer que todos nós podemos conhecer a lei de Deus. Todos. Todos. Mas nem todos a compreendem. Então, como que nós poderemos compreender a lei de Deus? Essa lei que tanto nos ajuda a bem viver, que tanto nos ajuda a aproveitar cada dia de nossa existência. Como que nós poderíamos fazer para compreendê-la? Então, eles vão dizer que os homens de bem a compreendem, né? Então, há uma questão aí de magnetismo. Para que eu possa sintonizar com a mensagem do Cristo, eu preciso então fazer com que isso vibre em meu íntimo. A gente vê que Jesus nos apresentou o reino dos céus dentro de nós, né? O reino dos céus está dentro de cada um de nós. Sempre o trabalho de interiorização, não é para fora, é para dentro, né? E ele apresentou o reino dos céus nas parábolas, sempre nesse sentido também de dentro. Veja que ele comparou o reino dos céus a um tesouro oculto no campo, né? Está lá, no campo, dentro do campo, debaixo da terra, né? Dentro, né? Para que possa então germinar dentro. Ele também comparou a uma pérola de grande valor, né? Onde está a pérola? Dentro
da ostra, no fundo do oceano, dentro. O reino de Deus está dentro. Há um pescador que atira uma rede ao mar e puxa os peixes. Ele comparou isso ao reino dos céus. Por quê? É lá de dentro para fora. É assim que nós compreenderemos a mensagem do Cristo, mas primeiro ela precisa tocar o nosso ser. E quanto mais isso aconteça, mais nós compreenderemos aquilo que Cristo nos trouxe, os seus ensinamentos para a nossa transformação moral. Por isso que no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 17, nós vamos ler que se reconhece o verdadeiro espírita pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Não é para o outro, para o vizinho, para o enteado, para a sogra, né, que nós estamos estudando, buscando a doutrina espírita, ou para aqueles confrades, ou para aquele outro irmão. É para mim, sou eu comigo mesmo. Então ele vai dizer assim que esse que assim eu faça, né, ele é tocado no coração. Então, inabalável se torna a sua fé. Um é qual o músico, que alguns acordes bastam para ele se comover, enquanto o outro ouve apenas sons. Olha a diferença de buscar a mensagem de Jesus. Alguns, quando a leem, né, sentem a mensagem do Cristo, compreendem o chamado daquela lição diária. Outros apenas leem palavras, né? Mas se a gente ainda se encontra naquele momento de vida ou naquela condição em que lemos e não compreendemos, sejamos perseverantes, porque é na perseverança, no esforço contínuo que gradativamente nós alcançaremos mais e mais a mensagem do Cristo, como foi colocado há pouco, né? E aí? E nós temos condições, né, de fazer esse esforço para vencer nossas más inclinações? O que a gente acha, né, sobre isso? Vou resgatar também o Livro dos Espíritos, uma das questões que me deixa assim mais intrigada, né? Porque a pergunta que Allan Kardec faz é: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? E a resposta dos espíritos é: sim. E por vezes fazendo esforços bem pequenos. Olha só, né? Bem pequenos. O que lhe falta é a vontade. Ah, quão poucos dentre vós fazem esforços. Ai, meu Deus, momento de refletir. Esse é o momento em que precisamos sentir a mensagem tocando cada um de nós, né? Eu aqui estou falando para vocês, mas na verdade estou falando para mim. Da mesma forma que cada um que ouve deve ouvir para si mesmo, né? Então, o que ele está dizendo para nós? Que a gente precisa fazer algum esforço e que a gente não precisa pensar no grande. Às vezes a gente pensa, ai meu Deus, eu teria que fazer isso, isso e aquilo, mas não é no grande, é na pequena coisa. Veja, muitos de nós dirigimos, né? Então vamos lá, estou no volante. Se eu fizer, deixa eu ver se está retinho aqui, estou no volante. Se eu fizer um pequeno movimento, pequenino, o que vai acontecer com o veículo na trajetória que percorre? De acordo com a distância percorrida, pode ser que o destino seja bem diferente daquele para onde ele estava indo, com uma pequenina mudança de curso. Simples, né? A gente fala isso com relação à família, né? Às vezes a gente está num estado de vivência onde nós estamos tão acomodados às situações que não percebemos o quanto o outro necessita de nós, que não percebemos quantas palavras ríspidas, quanta condição densa se apresenta no nosso cotidiano. Isso fica tão natural que já não causa contraste. E aí que vale a pena a gente refletir um pouco, olhar com outros olhos para o convívio diário, né? E esse momento de isolamento social, ele nos convidou muito a isso, né? Todos nós
tivemos que fazer esse esforço de olhar diferente. E aí veja que às vezes uma pequenina mudança que nós fazemos na nossa vivência, que pode ser ao invés de cobrar, agradecer por algo, ser mais grato, que ao invés de gritar, falar com serenidade, que ao invés de esperar do outro, né, tomar a iniciativa, e assim vai, né? Pequeninas mudanças que nós fazemos, gente. Nossa, o que isso promove na nossa experiência diária? Está ao alcance de todos nós. E com relação à busca espiritual, veja que a doutrina espírita nos convida a uma atitude que tanto nos ajuda, que é a prática do evangelho no lar, né? 15 minutos, uma semana, em que nós nos reunimos dentro do lar para buscar a mensagem do Cristo, já faz toda a diferença, né? André Luiz vai nos dizer que basta uma estaca para sustentar muitos galhos. Então, se mesmo os nossos familiares não comunguem conosco desse objetivo, da prática do evangelho no lar, da leitura edificante, mas basta um ali dentro desse lar que assim o faça, para sustentar muitos ramos, ou seja, para fazer com que esse lar já se ilumine um pouco mais, né? Então, olha só como a doutrina nos traz consolo, acalento, sustentação e encorajamento para perseverarmos, né? Então, ele vai dizer para nós que esse que assim o faz, né, estabelece uma fé, né, mais lúcida. Essa fé sincera é empolgante e contagiosa, ela se comunica aos que não tinham, ou mesmo não desejariam tê-la, né? Quantos de nós que percebemos a diferença no contato com uma pessoa que está bem emocionalmente, que está se sustentando espiritualmente, nós nos sentimos bem, daquela vontade de ficar ali conversando, né? Sentindo aquela força, aurindo, né? Daquela luz que tanto nos reabastece, né? E é um irmão nosso também em lutas diárias. E quantos de nós percebemos também aquele outro irmão que se encontra no estado de perturbação, de dor, de sofrimento, onde nós temos a oportunidade de fazer luz. E um dia é assim, um dia a gente socorre, no outro dia a gente é socorrido, e essa é a bênção da comunhão, né, de estarmos juntos. Clausir vai nos dizer, né, que pensar no grande foge da nossa realidade, das nossas possibilidades, é verdade. As simples e pequenas conquistas são as que nos elevam. E a gente vê, né, nos atendimentos fraternos, muitos dos nossos irmãos que estão nesse momento de desistência, né? Desistência da busca espiritual, desistência, por vezes, de muitas questões íntimas. Começaram por desistir do simples, daquele momento de disciplina diária que empreendiam sobre si mesmos, aquela oração antes de tomar uma refeição, aquela mentalização elevada ao acordar, pedindo o amparo superior, aquele agradecimento a Deus quando acontece algo de bom. Então, essas pequeninas coisas que nós vamos deixando de lado, elas vão se somando, né? E aí, quando a gente vê, a gente está bastante distante também. Da mesma forma que os pequeninos movimentos de sustentação nos levam constantemente a receber muito amparo de Deus, para que se estabeleça cada vez mais forças em nós. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo vai dizer para nós: pregai pelo exemplo de vossa fé, pelo exemplo de vossas obras. E aí Francisco de Assis vai dizer que pregai sempre, né? Se necessário, use palavras. Olha só, aqui para mim muito fácil. Tô aqui falando com vocês, né? Tô usando as palavras. Aqui, tranquilo. Mas é o exemplo que edifica. É como nós vivemos. É como nós agimos. É aquilo que alimentamos. O que você faz nas tuas horas vagas?
O que você faz quando ninguém está te observando, né? Analise isso. Como você ocupa o teu tempo? Em que você dá valor? Qual é o foco da tua existência? Onde está o teu tesouro? Porque ali está o teu coração, né? Então a gente sempre volta, né? No sentido íntimo, na necessidade de transformação moral. E aí é eu comigo mesma, você contigo mesmo, você contigo mesma, né? E aí a gente vai ver que parece que para certas pessoas a fé parece inata, né? Ela lê uma palavra, uma pequena centelha e ela já começa a compreender aquilo e se engaja e se fortalece nesse ensinamento. Para outras é mais trabalhoso. Isso demonstra as conquistas pretéritas que todos nós a trazemos, num sentido ou no outro. Alguns de nós temos muito mais facilidade com a paciência, por exemplo. Para outros, isso já é bem mais trabalhoso. Alguns de nós temos facilidade com a vivência, né, de viver em sociedade, de termos relacionamentos com nossos irmãos. Para outros, esse aspecto é mais difícil. E é juntos, né, nessa oportunidade da reencarnação, onde nós estamos juntos aos diferentes, que nós vamos, né, aprendendo a nos trabalhar, observando, analisando e trabalhando o nosso ser. E esse Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19 ainda, vai nos dizer que a fé cega não é mais desse século, né? Que é o objetivo da nossa palestra de hoje. A fé cega não é mais desse século. A ressalva que ele nos faz é: não admitais a fé sem comprovação. Amai a Deus, mas sabendo por que o amais. Crede nas suas promessas, mas sabendo por que nelas credes. Segui os nossos conselhos, mas compenetrados do fim que vos apontamos e dos meios que vos trazemos para o atingirdes. E a doutrina espírita nos dá essa chave de entendimento, né? Pelos princípios que ela nos oferece. É como se nós abríssemos uma cortina, né? Então, nós estamos assim, como que num quarto agora, né? Minha cortina aqui, né? Fechadinha. E quanto mais eu estudo a doutrina espírita, eu vou ficando com a minha janelinha, a minha cortina mais aberta, né? Para a compreensão da minha realidade espiritual. E essa compreensão me faculta mais lucidez sobre aquilo que tem valor na minha vida, sobre aquilo que permanece, sobre as razões de estar aqui. Onde devo empreender o meu esforço? Qual o entendimento da instrumentação presente na matéria? Para que ela serve? Por que desse trabalho material? Por que desses vínculos de parentesco? Por que dessas provas que se apresentam? Né? Para que eu cresça espiritualmente. Tudo é aprendizado do amor, né? E a doutrina vai nos trazer uma elucidação muito maior, que com certeza em 45 minutos a gente não consegue trazer. Por que estamos falando então de Evangelho redivivo, cristianismo redivivo? A gente falou do Consolador, né? Prometido. Aquele que vem para resgatar a mensagem de Jesus em toda a sua pureza. É Jesus vivo em nós, né? Veja, estima-se que 2 bilhões de pessoas no mundo são cristãs. Isso mais ou menos 31%, né? E no censo de 2010, a gente viu que no Brasil, em torno de 87% dos brasileiros são cristãos. Gente, 87% é um número bem maior do que se nós analisarmos, né, o mundo. No Brasil, com toda essa característica que ele tem, né, religiosa. Então, 87% são cristãos. Isso significa que 87% declaradamente conhece o Cristo, conhece os seus ensinamentos. E por que nós vemos tantas dificuldades de relacionamento, tantas dificuldades que nós enxergamos nos momentos vividos hoje, né? De tolerância, de convivência,
de caridade para com o próximo, né, de respeito às diferenças. Por que de tanta dificuldade, né, na vivência do amor? Porque nós ainda o buscamos muito fora e pouco dentro, né? Então, o Evangelho Redivivo e a doutrina espírita, como nós vimos em toda a nossa fala precedente, nos convida a fazer com que esses ensinamentos cresçam em nós. Ajustem sim as nossas lentes, mas que nós nos esforcemos gradativamente por vivê-la, né? Está faltando viver aquilo que nós professamos. Nós conhecemos o Evangelho. Claro que nós podemos nos dedicar muito mais, compreender muito mais o seu Evangelho, né? Gandhi tem dito, por exemplo, que se nós perdêssemos tudo e só sobrasse ali o Sermão do Monte, nós não teríamos perdido nada. Veja só que rico ensinamento nós encontramos, não só das bem-aventuranças, mas tanto outros ensinamentos que estão ali no Sermão do Monte, não é verdade? Então, quanto mais nós buscamos a mensagem do Cristo, melhor para nós, né? Mesmo sem perceber, nós já vamos mudando muita coisa em nosso modo de ser, mesmo com poucos esforços. Mas imagine se nós buscarmos a mensagem de Jesus de uma forma mais profunda. Esse é o convite do Rede Vivo. Muitos de vocês conhecem o livro Renúncia, de Chico Xavier. Nesse livro, Alcione vai nos dizer assim, olha só, estou com ele aqui, eu estou no e-book, né? Ele vai dizer para nós assim, lá na Espanha, líamos apenas um versículo de cada vez, e esse mesmo, não raro, fornecia cabedal de exame e iluminação para outras noites de estudo. É o colar de pérolas de Emmanuel, né? Chegamos à conclusão de que o Evangelho, em sua expressão total, é um vasto caminho ascensional, cujo fim não poderemos atingir legitimamente sem conhecimento e aplicação de todos os detalhes. Continua ela dizendo assim, Alcione, livro Renúncia. Muitos estudiosos presumem haver alcançado o termo da lição do mestre, com uma simples leitura vagamente raciocinada. Isso, contudo, é erro grave. A mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida. Sem isso, né? Ela vai ser mera informação. Né? É a advertência de Alcione. Então, a proposta do Rede Viva é essa, que nós não só leiamos o Cristo, não busquemos só conhecer a sua mensagem, não busquemos só meditar em torno dela, mas que nós sejamos tocados. Ele está falando para mim. Né? Vamos fazer um pequenino exercício aqui sobre isso, né? Aí eu pergunto para vocês aí, Jesus disse para nós que devemos perdoar quantas vezes? Letra A, uma vez. Letra B, duas vezes. E letra C, 70 vezes, 7 vezes. Qual que é a alternativa correta, né? E aí, o que a gente vai dizer? Todos nós sabemos esse ensinamento. 70 vezes, 7 vezes. Não é verdade? Sabemos, conhecemos, passamos na prova teórica. Agora vem a prática, né? A prática, ela se nos apresenta sempre, terminando esse momento de reflexão também, né? Vamos para a prática. E o que nós podemos meditar em torno dessa mensagem? Que ensinamento elas nos trazem? Múltiplos. Veja que perdoar 70 vezes 7 vezes é necessário para a mudança de hábito. Toda vez que me chega aquele pensamento, eu preciso analisá-lo, eu preciso conversar com ele, eu preciso ressignificar aquela experiência, extrair as lições que isso me oferece. Eu preciso fazer com que aquele hábito antigo de revidar e de reagir possa se tornar um hábito sustentador de construir, né? De harmonizar.
de edificar, de esclarecer. Então são vários, nas meditações nós alcançaremos muitas aí meditações de cada um de vocês, se estivéssemos juntos, nossa, isso agregaria demais. É por isso que o estudo coletivo é tão bom. E sentir, o que que Jesus te disse com esse ensinamento? Por que que você está ouvindo isso agora? Por que você sintonizou com esse canal, né, do Centro Espírita Elo de Amor? Por que você ouviu esse versículo que nos trata de perdoar não só 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes, que está lá em Mateus 18, 22. Por quê? Para quê? O que você pode fazer a partir de agora, desligando esse canal? O que te cabe com relação aos teus pensamentos, aos teus sentimentos, à tua libertação íntima de algumas mazelas, de alguns pesos que nós carregamos por aí, né? Quem não os carrega, né? Então temos essa oportunidade de fazer a diferença, porque a fé sincera, ela é calma, faculta a paciência que sabe esperar. O seu ponto de apoio está na inteligência e compreensão das coisas. Tenha certeza de chegar ao objetivo visado. Mas a fé é vacilante, né? Nossa fé ainda é bastante vacilante. Precisamos caminhar para essa fé cada vez mais presente em nossas vidas, e o estudo, o esforço diário nos ajuda muito nisso. A fé vacilante sente a sua própria fraqueza. Quando a estimula o interesse, torna-se frágil, violenta e busca força que lhe falece. A calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança. A violência, ao contrário, denota fraqueza e dúvida de si mesmo. Então veja só, o evangelho de hoje, né, esse momento de reflexão, nos convidou a buscar o Jesus de uma forma mais profunda, para dentro de nós, meditar essa mensagem diariamente, tornando-a viva em nosso ser. Por isso, rede vivo, né, presente em nossas atitudes, para que a lei de amor se faça cada vez mais presente na humanidade. Nós queremos, né, um mundo de regeneração e precisamos compreender que a regeneração começa dentro de nós, no nosso mundo íntimo. A regeneração dos nossos pensamentos, a regeneração das nossas atitudes, né, de nós mesmos. E a vivência do amor é esse convite que fica para o término de nossa live. Quantos de nós, nesse momento, nos despedimos? Tivemos conhecidos que deixaram a veste corporal, seja por conta da pandemia, seja por conta de outros motivos, né? Muitos de nós nos despedimos. E muitos de nós ficamos a refletir que nós poderíamos ter dito ou expressado o quanto aquela pessoa era importante para nós. Ainda há tempo, a doutrina espírita nos ensina que nós não morremos, nós só deixamos a veste carnal. Então, os nossos sentimentos em direção a esses que partiram, as nossas preces os alcançam, e ali nós podemos dizer muito que não tivemos a oportunidade de dizer enquanto na carne, enquanto ainda na experiência corporal. Mas nós temos outros que estão conosco. O convite que faço para vocês, falando da lei do amor, é: veja aquele, né? Deixando essa sala virtual, veja aquele que você pode ir ao encontro e dizer o quanto essa pessoa significa na tua vida. Há sempre alguém para quem nós podemos externar o nosso pequenino amor. E isso, gente, abre portas para reparações, para aprendizados renovadores, oportunidades que daquela forma anterior nós não alcançaríamos. Expresse o teu amor por alguém. Se você está sozinho em casa, pode fazê-lo por mensagens, por uma ligação.
pode fazê-lo ainda, né, pelas tuas preces, pelos teus sentimentos com direção às pessoas, em direção às pessoas. Mas se tiver aqueles que estão, né, junto de ti, no teu lar, o faça também presencialmente. Cada ser nos ensina algo, né? Cada um nos traz aprendizados, seja de uma forma leve, seja de uma forma tortuosa. Tudo tem sua razão de ser. Que a mensagem de hoje possa se fazer viva dentro de nós, compromisso que assumimos com nós mesmos, né? Jovan tem nos dito aqui uma mensagem profunda à sua Elaine, e o convite, é claro, é do próprio Cristo, e é do próprio Cristo, né? E é para mim também, né? Sempre, né, Jovan? Nós sabemos bem disso, né, meu amigo? Então tá bom, gente. Vamos finalizar então esse momento com uma prece, né? Já envolvendo esses nossos entes queridos e aqueles que ainda temos laços assim meio tortuosos, envolvendo-os nessas vibrações que temos buscado nesse momento. Então, convido a todos para que pensemos nesse momento nestas almas queridas, nestes irmãos com quem caminhamos a jornada redentora, do tempo presente ou até do passado. Espíritos com quem sintonizamos pelas aberturas que damos. Pensamos em todos eles e rogamos a Deus que os envolva nessas vibrações de amor, tanto quanto nos sentimos envolvidos, Senhor. Agradecemos, Pai amoroso, pelas oportunidades que nos são concedidas dia a dia de empreendermos esforços no trabalho interior. Ajuda-nos a não perdermos o foco daquilo que nos cabe no aprendizado do amor. Senhor, que reabastecidos pelas oportunidades redentoras, misericordiosas que de ti promanam, possamos também servir como ceareiros teus, pontes para ti junto àqueles com quem estivermos, no exercício da tolerância, da indulgência, que sejamos, Senhor, aqueles que apacentam, conforme a orientação dada a Pedro. Ajuda-nos, Senhor, em nossas fragilidades, renovando-nos as oportunidades, e que tua mensagem permaneça em nós. Que assim seja, Senhor. Beijo no coração de todos, obrigada pela oportunidade. Juva, obrigada, tá? Tchau, amigos. Obrigada a todos. Beijo no coração.